que eu comecei aí com um trecho de uma música bem conhecida de Chico Buarque, não é? Ela era tão bondosa e por isso que a cidade não se cansava de repetir: taca pedra na Geni, taca pedra na Geni. E eu havia indicado a vocês que eu ia falar hoje sobre ética e hipocrisia. Então, por que será essa música? Eu vou relacionar essa história da música com uma história de um capítulo, lá vem spoiler, né, desse livro que eu também apresentei, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. É bastante interessante, talvez um dos livros mais lindos que eu já li na vida. Tem a referência aqui na descrição do vídeo, acho que vale a pena para quem não conhece. É uma literatura nova, de um português que está aí produzindo bastante livros, para mim, pelo menos, bem significativos, né? Então já vou indicar que tem spoiler, né? Eu vou falar de ética e hipocrisia. Mas então, para começar, pensar um pouquinho um conceito de ética. Para que serve a ética? Às vezes as pessoas pensam e dizem, né, que a ética determina algo ou manda que se faça algo de um modo ou de outro. Então eu trouxe um trechinho de um livro também bastante utilizado quando a gente leciona ética, do Adolfo Sanches Vasquez, e ele diz o seguinte, vamos lá, acompanhando. Será inútil recorrer à ética com a esperança de encontrar nela uma norma de ação para cada situação concreta. A ética poderá dizer-lhe, em geral, o que é um comportamento pautado por normas, ou em que consiste o fim, o bom, visado pelo comportamento moral. Muito bem, então o que a gente tem nesse trecho? Ele está dizendo que a ética não prescreve nada. A ética não determina algo que deva ser feito. A ética, na verdade, ela questiona. Seria muito fácil se a ética dissesse faça isso ou faça aquilo, mas a vida seria muito simples. E isso aconteceria se nós tivéssemos, sim, alguém, um poder vigente, uma instituição que pudesse dizer, olha, eu sou o dono da verdade, eu sou a dona da verdade, por isso a determinação é essa, siga isso. Mas nós não temos. Então a ética questiona, a partir de uma finalidade, de um fim, de um objetivo a atingir. No caso, Aristóteles diria que a finalidade da vida é alcançar a felicidade, não é? Olhando para essa felicidade que a gente quer alcançar, será que os caminhos que a gente toma nas nossas ações são os melhores para se alcançar tal felicidade? Então é essa a reflexão que a ética faz. Ela nos questiona e nos ensina a questionar aquilo que nós normalmente achamos como verdadeiro, certo e único e assim por diante. Ok? Então, tendo por base essa ideia inicial de ética, aquele trechinho da música de Chico Buarque, eu vou fazer alguns comentários sobre um dos capítulos do livro Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, para poder pensar um pouquinho as nossas atitudes enquanto sociedade, enquanto indivíduos que fazem parte de um grupo maior e como o grupo tem um objetivo a ser atingido. Não é? Como sociedade é um grupo de pessoas que estabelece um caminho a partir de determinadas diretrizes, não é, para se atingir algo. Muito bem. Então, esse capítulo vai falar da história de uma anã. E no outro vídeo eu havia indicado que eu ia falar da anã grávida, não é? O caso da anã grávida. E a história é que num povoado havia, um povoado pequeno, havia uma anã que morava lá. E todos da comunidade ali cuidavam da anã. Cuidavam sempre olhando para a anã como uma coitadinha, né? Aquele ser pequenininho, que não tem uma vida como todos deveriam ter, aquele ser que não vai poder ser feliz como todas as outras pessoas, porque ela está sempre em uma determinada limitação que é dada pelo seu corpo. Não é? Então, coitadinha, devemos ter pena dela. E aos poucos, a gente vê que na história as pessoas se preocupam com ela, mas é uma preocupação como se preocupassem assim quando se preocupa com uma criança. Então ela não consegue ter a própria vida, sustentar a própria vida, então todo mundo ajuda. E para ela é sempre pouquinho, então dá um pouquinho de carne, dá um pouquinho de legumes, é sempre aquele cuidadinho infantil, né? Sempre a comidinha de criança. E principalmente, ela é vista como uma coitadinha, como uma criança que nunca vai crescer ou algo assim do tipo, por conta também daquilo que a comunidade no geral pensam sobre ela, que ela nunca vai poder ter um amor.
Imagine, não é, um ser pequeno desse com um homem, não é, o que aconteceria com ela? Ela iria morrer no ato e assim por diante. E ficam imaginando, não é, pensando o que aconteceria, que não, seria uma blasfêmia, seria um erro da natureza e assim por diante. Ela era coitadinha e ela nunca ia poder ser feliz. Ela não ia ter uma família, ela não ia ter um marido, ela não ia ter o amor. Se o amor, olha só que interessante a ideia, se o amor já é difícil para pessoas normais, imagine para ela que não é normal, que falta algo, não é? Falta o tamanho, falta ser pessoa, né? Essa é a ideia. Então, faltaria aquilo que é mais básico na vida de um indivíduo. E aconteceu que numa determinada ocasião, as mulheres, que na verdade a Anã desconfiava que as mulheres tinham certa inveja dela, porque ela fazia as coisinhas dela rapidinho e tal, e as outras imaginavam haviam como se ela estivesse provocando, dizendo, vocês que são normais, não fazem nada, não dão conta da própria vida, eu já cuidei da minha casinha, já limpei, já fiz isso e assim por diante. E numa visita, não é, dessas mulheres à casa da Anã, elas olham para dentro do quarto sorrateiramente e percebem que há uma cama normal, tamanho normal, cama de casal. Elas ficam absurdadas, porque, coitada da Anã, ainda tem uma imaginação fértil de achar que vai um dia conhecer um homem que vai se deitar com ela na cama e assim por diante. Coitadinha, né? Deve estar meio louca até. Isso nunca aconteceria, ela morreria. E aquele papo e tudo mais. Passa-se o tempo, né? E a Anã vai ao médico e toda a aldeia quer saber o que acontece, por que ela está indo ao médico, e descobrem, de repente, a Anã está grávida. Como assim? Aquele ser que era diferente, aquele ser que não conseguiria alcançar aquilo que é o normal da vida de quem é normal, de repente está grávida. O que aconteceu? Foi um animal? Foi um ataque? Foi um demônio? O que terá acontecido, né? E ficam naquela discussão e a Anã não fala nada, né? Ela é engravida e de repente aquela coitadinha passa a ser vista com outros olhos, né? E as pessoas pensavam naquilo e como eram muito religiosas, rezavam, mas rezavam para quê? Vejamos um trechinho que que o autor indica isso. Vamos lá. Rezavam depois o terço para pedirem que Deus explicasse a situação e condenasse os pecadores. Rezavam preocupadamente, pedindo uma justiça impiedosa contra os pecadores. Diziam, aquela sonsa há de arder no inferno. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois já dormiam melhor, embora sempre na expectativa das notícias do dia seguinte. Muito bem, então o que a comunidade faz? Reza para que apareça o culpado, os culpados, e principalmente que Deus cuide de punir quem é culpado, que Deus cuide para que aquele que fez errado, inclusive a Anã, aquela sonsa ordinária, olha como já mudou, né? Que ela pague por aquilo que ela fez. E passando o tempo, essa Anã, na conversa com o médico, com o policial, ela descobre que ela tem certos direitos, ela precisa buscar os direitos para o próprio filho que vai nascer. E então ela vai até a delegacia e o delegado diz, mas e quem é o pai da criança? Ela apresenta um papel, não é, com uma lista, com acho que 15 nomes, alguma coisa assim. O policial dá risada e diz assim, não, mas deixa eu te explicar. As pessoas não engravidam só de apertar a mão, né? Se você apertou a mão dessas 15 pessoas, né, não, por isso eles poderiam ser pai do seu filho. E ela diz, não, pode investigar, porque eu estive com todos esses. Às vezes, eles não me davam sossego. Ou era na minha casa, ou era no caminho para o campo, ou era voltando. Não é? Então, pode investigar. Eu sei o que é engravidar. E é um desses homens. Ali na lista estava o nome de praticamente todos os homens do povoado. Aquilo foi um absurdo, foi um susto. E de repente, o que aconteceu? A Anã já era vista como o próprio mal encarnado naquela comunidade. Só que, e as mulheres com seus esposos? Elas simplesmente emudeceram, os homens se calaram, elas fingiam que nada havia acontecido, que não sabiam de nada e continuavam, cada uma agarrou o seu homem, o seu marido, não é? E continuava a sua vida
normal, sadia, cristã, de valor, né? Estou falando cristã, mas lá não se diz é religiosa, né? Mas é cristã sim, porque eles falam de rezar a Ave Maria, né? Ah, sua vida cristã, normal, mas rezando para que Deus cuidasse e acabasse com aquele mal e que morresse logo a Anã e o filho e aquela história toda se acabasse. Não é? E daí chegou um determinado momento, o médico viu que a Anã não podia esperar mais, não é? Pela sua constituição física, e o bebê coisa e tal, ele falou, olha, de hoje você não sai mais sem esse bebê nos braços, então eu vou fazer o parto. E acontece que a Anã morre no parto. Não é? O bebê sobrevive, mas a Anã morre. E o capítulo termina com este trecho. Vamos ver. A Anã morrera pela decência segundo os princípios divinos. As pessoas gostavam disso porque estava certo, e o alívio que adivinha das coisas certas equivalia sempre a um milagre. Então, vocês perceberam o que está acontecendo? Olha só, uma pessoa que é abusada, né, ou não sei como poderíamos classificar, mas ela foi abusada de certo modo, e ela, de repente, que era uma coitadinha, passa a ser vilã, vilã de toda a história, e toda a comunidade finge que nada aconteceu com os homens da cidade, do povoado, o problema era ela, e rezaram para que ela morresse. E termina dizendo, ainda bem, foi um milagre, Deus limpou a nossa aldeia, Deus limpou o nosso povoado. E assim, todos terminam felizes, né? A história termina feliz, todo mundo volta a sua vida normal. O autor não diz isso, né? Termina só com esse parágrafo que acabei de apresentar. Mas a ideia de que a vida volta a ser, a se acalmar, não é? Diríamos assim, todo mundo volta a viver naquela vida tranquila de sempre, que a Anã veio perturbar. Então a ideia e daí a comparação com a música da Geni, não é? Enquanto o outro realiza aquilo que está dentro do projeto que eu acredito de sociedade, de vida e assim por diante, o outro é bom, ou eu ajudo e assim por diante. Quando o outro quebra esse projeto que eu tenho, não só para mim, mas eu acredito que o outro tenha de seguir o meu projeto, quando o outro quebra, ele se torna do mal. Não é? Ele deve ser rechaçado, ele deve ser perseguido, ele deve ser exterminado. Né? Principalmente porque ele vai ser um fantasma que vai atacar a mente das pessoas constantemente. Né? Então aconteceu algo, mas temos que fingir que não. Só que se aquela não persistisse, continuasse vivendo, ia ser algo que iria atazanar a vida das pessoas. Então, que bom, Deus a levou. Né? Deus limpou aquele povoado do mal e do pecado e assim por diante. E daí eu trago para pensar um pouquinho a questão da hipocrisia, não é? O que é a hipocrisia? A hipocrisia é eu fingir que tenho um valor, e não tenho, e fingir que eu tenho um valor que eu exijo de você. Então eu exijo que você seja assim, mas eu mesmo não sou, eu não consigo ser. Mas eu exijo, se você não for, não é? Então nós falamos de aparências, nós falamos de fingimentos sociais. Não é? Não, mas eu sou religioso, o outro não é. Então assim, o outro é um mal, mas muitas vezes o outro faz o bem enquanto eu não faço. Mas eu estou na igreja toda semana. Né? Então, eu estou salvo, eu estou justificado, eu estou tranquilo, né? Eu estou fazendo bem só porque vou à igreja, mas não ajudo alguém que está na calçada, não visito o meu familiar que está doente, não socorro um colega, um amigo que precisa de uma conversa que seja, né? Mas, né, como sou religioso, tenho valores, o outro não tem valor. Então, mesmo que ele faça algo de bom, nem sempre é considerado. Isso é hipocrisia. Não é? E a ética nos auxilia a pensar essa relação do que é minha ação e o que eu espero enquanto projeto individual e social, projeto, lembrando que o Sartre falou, né? O que eu espero de realização. Eu não consigo me realizar sozinho. Eu vivo em sociedade, eu preciso do outro, eu preciso que todos também sejam livres e se realizem para que eu possa me realizar também. Tá bom, mas se eu tenho isso como objetivo, como eu posso tratar o outro dessa maneira? Né? Então, eu finjo algo, me escondo atrás de um escudo, de uma máscara, não é? E acabo massacrando o outro. E isso acontece na sociedade. À torto e à direito. Então, a Anã, grávida, nossa, de jeito nenhum. Uma drag queen fazendo sucesso nacional, mundial. Não,
Não pode, né? Vai acabar mal essa história. Um negro, né, que conquista um diploma universitário e se torna um professor famoso. Não, que isso, não é? Um homossexual assumido, uma homossexual lésbica assumida que toma a frente numa empresa, não é? De líder, na liderança e realmente faz acontecer e ganha cada vez mais status e espaço. Não, tem alguma coisa, isso aí não vai dar certo. Porque o outro não tem o valor, eu tenho. Então, é essa a reflexão que eu queria fazer. Né? A filosofia nos questiona, a ética nos questiona e realmente nos incomoda. Quando diz assim, pera um pouquinho, presta atenção. Né? Você diz que tem um projeto, mas a sua ação é fingimento. Né? Então, até que ponto você realmente assume isso que você diz de projeto? Né? Até que ponto você assume coletivamente, até que ponto você realmente trabalha para que isso aconteça, você age de modo tal que isso possa acontecer. Então é um pouquinho essa a ideia, essa a reflexão que eu queria trazer para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler a obra do Walter Hugo Mãe, ok? E que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui no vídeo. Faça seus comentários, escreva aí e a gente vai conversando, ok? Um beijo, um abraço.